quero compartilhar com vocês, irmãos e irmãs, Romanos capítulo 8, verso 12 em diante. Nós vamos hoje ler um pequeno texto da Bíblia de Romanos, porque tem a ver com o contexto histórico do dia. Romanos capítulo 8, verso 12 em diante, a Bíblia fala assim. Podem ver também que o pessoal do Ministério do Louvor cantou as músicas bem contextualizadas, né? Vivifica a nossa alma, vivifica o nosso espírito. A primeira, eu não lembro, mas teve a ver. Então tem tudo a ver com o tema de vivificar nossa alma, nosso espírito, a nossa vida. Então, Romanos 8 fala: assim, pois, irmãos e irmãs, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Porque vocês são os filhos que clamam Abba, Pai, diz uma versão interessante que eu gosto. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Esse é o texto da Bíblia muito interessante, que faz parte da história da vida do pregador chamado John Wesley, que aprendeu a andar segundo o Espírito, ouvindo uma mensagem de introdução ao livro de Romanos, porque o livro de Romanos, ele é a nossa fé sistematizada, explicada, não só em palavras, mas na experiência, e este é um livro muito especial, que faz parte da nossa vida, do nosso coração, da nossa experiência, e ele fala de busca. Qual que tem sido sua busca? Parou para pensar um pouquinho? Qual tem sido sua busca? Nesses tempos de ações limitadas, em que a gente fica de modo limitado a viver, e muitas coisas que gostamos e que preenchia a nossa mente agitada, elas já estão limitadas, então ela começa a dar espaço para muitas aparentes crises porque você não sabe como vivia e viveria sem os expedientes que distraem sua mente, e hoje você é levado a pensar um pouquinho mais pessoalmente nas suas escolhas, na sua vida. Você é levado a pensar um pouquinho mais na situação que você vive, você descobre suas limitações, descobre quão distraído, agitado você era. Tantas coisas vêm à nossa mente, e às vezes a insatisfação vem sobre pessoas que eram distraídas por muitas coisas, e que agora elas passam a observar melhor em si mesmo, como elas vivem agora. Então, a gente descobre o que estávamos buscando sempre e de modo desenfreado. Então, qual que é a sua busca? Qual tem sido a sua busca? Algumas pessoas procuram dinheiro, outras pessoas procuram estabilidade, outras pessoas procuram relacionamentos, outras pessoas buscam por sexo, vícios, tantas coisas que preenche uma mente agitada e tem mostrado qual era a sua busca. Mas outros procuram, na sua busca, ou passaram a procurar, uma espiritualidade viva, uma alma vivificada,
uma espiritualidade que ela vai além do comodismo e ela passa a ser uma realidade na sua vida, na minha vida. Qual tem sido então a busca? O que você vai buscar daqui para frente, depois de passar tanto tempo pensando um pouquinho? John Wesley buscava a espiritualidade viva. As suas palavras sobre a sua experiência naquela noite de 24 de maio de 1738, ele fala assim no seu diário: à noite fui, sem grande vontade, a uma reunião na rua Aldersgate, onde alguém lia o prefácio de Lutero à carta bíblica de Romanos. Por volta das 8:45 da noite, enquanto ele descrevia a mudança que Deus realiza no coração pela fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação. E uma segurança foi-me dada de que Ele havia perdoado os meus pecados, sim, todos os meus pecados, e salvou-me do pecado e da morte. Nessa experiência do coração aquecido, Wesley encontra aquilo que tanto desejava ao longo da sua vida: a transformação da sua religião de temor numa religião de amor e experiência prática. Como dizia, relembrando a parábola do filho pródigo, porque o filho pródigo, se é que a gente pode chamar assim, há tanta controvérsia sobre isso, mas aquele filho que foi embora era livre, o que ficou era escravo, porque passou da condição, ele precisava passar da condição de escravo para filho, mesmo sendo filho. Assim a realidade de muitos cristãos. Então daí a sua relação com Deus, ante essa vida legalista, que passou a ser uma vida de relação de fé e uma relação de confiança. Essa foi a busca de John Wesley, o homem de Deus, para que a sua alma fosse vivificada, uma alma viva. A gente não idolatra e nem fala sobre um fundador de metodismo, coisa parecida, não é isto. Assim como a gente comenta de John Wesley, a gente comenta de Elias, de Paulo, de Silas, de Pedro, de todas as pessoas da tradição da igreja que nós conhecemos. O que a gente gosta de destacar quando chega a um tempo desse foi a marca do metodismo que levou as pessoas a buscarem uma fé viva, uma fé além de uma prática sem nenhuma vida, mas uma fé onde ela faz diferença na nossa vida, onde nós passamos de escravos para filhos, porque muitos cristãos religiosos são escravos, eles não são filhos. Era essa a diferença que Wesley queria viver na sua vida, porque a vida dele em toda ela foi muito religiosa o tempo todo. Ele nasceu na religião. O seu pai o obrigava o induzir, né, como obrigava, mas ele a ser um ministro ordenado desde muito cedo. E ele começou a sua busca por Bíblia, por religiosidade, por prática religiosa, por boas obras o tempo todo, como forma de validar a sua vida cristã e conquistar o seu lugar no céu. Era isso que deixava Wesley angustiado, porque a religião por si mesma, ela não funciona. Você soube ou sabe disso? Em janeiro de 1738, um pouco antes da experiência de Wesley, essa experiência com ele, de uma conversa com um amigo chamado Pedro Böhler, ele ouviu desse homem de Deus, que era experiente, algumas coisas que ele não tinha ouvido antes. A primeira coisa que ele ouviu do Pedro Böhler era que a fé verdadeira produzia dois frutos inseparáveis e vivos. O primeiro deles é o domínio sobre o pecado. Pedro Böhler dizia: o cristão, a cristã verdadeiros, eles têm o pecado não mais domina sobre eles, conforme diz Romanos 6,14, que fala assim: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. E o outro fruto era a paz constante, que surgia da consciência do perdão de Deus, ali em Romanos capítulo 5, verso 1, e que também Romanos 8, verso 1, fala quase a mesma coisa, dizendo assim: justificados, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, experimentados pela fé, a fé viva, o homem de Deus, a mulher de Deus tem paz com Deus. Paz é paz, não sei como explicar, a Bíblia mesmo diz lá em Filipenses 4, verso de 6 em diante, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento e ninguém pode explicar, mas aquele que conheceu Jesus Cristo, conhece. Wesley decidiu que não seria na vida dele uma fé verdadeira, outra que não produzisse esses frutos, pois sua alma era atormentada. Quando a Bíblia não faz mais efeito sobre nós, nós não temos a fé verdadeira, dizia Wesley. Então a Bíblia diz para nós, numa experiência viva, o que é andar com Deus, o que é ter uma vida de fé que funciona. Nós lemos aqui no versículo 13 do livro de Romanos, que nós lemos já hoje, aqui Romanos 8, verso 12 em diante, mas a primeira coisa que a Bíblia diz no versículo 13, e depois a gente pode saltar um pouquinho para o verso 17, é que fala assim: porque se vocês vivem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. E depois a parte última do verso 17, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. O texto pequeno de Romanos que nós lemos, uma coisa muito importante é sobre andar segundo a carne e andar segundo o Espírito. Essa é uma experiência que todo homem de Deus, mulher de Deus deve perseguir, mas não perseguir pela força da sua carne, da sua força própria, porque não se esqueça, John Wesley tentou por todos os seus meios carnais e o seu jeito humano de obedecer a Deus e viu que não funciona. A nossa vida com Deus, ela funciona quando você e eu desejamos e recebemos o Espírito Santo para viver a sua palavra. E isso, com esse conhecimento, nós nos apossamos e andamos mediante o Espírito Santo em fé, pedindo a Deus que nos capacite. Andar segundo a carne é ir contrário à palavra de Deus. O que é andar segundo a carne? É ir contra a palavra de Deus, é ir do modo oposto à palavra de Deus, porque é assim que funciona na vida de quem não consegue andar com Ele e anda no pecado. Às vezes andar segundo a palavra de Deus, ouvindo e pelo Espírito Santo, obedecendo sua palavra, dói na carne, mas nos fará participar da glória com Jesus Cristo. O pecado, ele tem os seus clamores, mas quando nós olhamos e andamos pelo Espírito Santo, rejeitando as obras da carne, dói na nossa carne. Como é que dói? Dói no pensamento, dói na forma de abnegar-se, dói na forma de negar-se a si mesmo, de tanto jeito, né? Mas uma das primeiras coisas que a gente observa aqui, é que pelo lado espiritual, andar conforme a carne, é confiar nos nossos feitos e obras para entrar no reino de Deus, é tentar seguir a lei de Moisés, a lei mosaica do Antigo Testamento, e desprezar a obra de Jesus Cristo no Evangelho. É a primeira característica de andar na carne, confiar em si mesmo para desfrutar da presença de Deus, do seu Espírito na nossa vida. Andar na carne é confiar em você mesmo, em mim mesmo, com as nossas obras de bondade, de caridade, tantas coisas que nós fazemos para que nossa consciência seja aplacada e a gente possa conquistar um lugar nos céus. Mas isso aí é andar segundo a carne, porque andar segundo o Espírito, segundo o Evangelho, é confiar em Jesus Cristo e na sua obra somente para sermos salvos, abençoados, recebidos e aceitos por Deus. É a única maneira, e isso a Bíblia chama de andar no Espírito. Andar no Espírito, confiar em Cristo somente nele. As obras, tudo que fazemos em relação uns aos outros nesta horizontal, são frutos da obra do Evangelho e da obra do Espírito Santo, da cruz de Cristo. Não andam separadas, mas é fruto, não é o primordial. E aquele que anda nas obras da carne, morre.
A segunda característica de andar na carne é que pelo testemunho na vida, porque a Bíblia fala do pecado e dos pecados, andar no Evangelho é acabar com o poder do pecado em nossas vidas, mas andar na carne, segundo o apóstolo Paulo, também é isto, é mortificar as obras da carne, para obedecer a palavra do Senhor. E isso a gente percebe no testemunho da vida, porque andar segundo a carne é andar refém do pecado e obedecendo ao pecado e os ditames que a nossa carne tem, como a raiva, a revolta, mau testemunho, mau humor, a vingança, a mentira, a falsidade e tantas coisas que a gente vê que são obras da carne. E ali a Bíblia diz que nós não podemos andar segundo a carne. Andar segundo o Espírito é não colocar querosene no fogo e andar em humildade e bom testemunho diante da maioria das pessoas que não tem Deus, que não tem a palavra de Deus, que não conhece o poder do Espírito. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós somos a Bíblia do povo. Eles nos olham, eles nos enxergam para compreender o Evangelho, não é? E a gente precisa ver isso. Andar na carne é não andar segundo os ditames do pecado, mas andar segundo o Espírito, mortificando as obras da carne e andando segundo Deus nos concede pela sua graça, pelo seu poder. Hoje, nesse tempo tão confuso que nós vivemos no Brasil, de tantas coisas, em todas as áreas, das áreas de governo, as áreas de igreja, em tantas coisas que a gente observa, e às vezes é tão complicado que, se você for fazer as contas, a complicação, ela está de política, a meio ambiente, a água, a igreja, a todas as coisas, a vida financeira, é a tudo, não é? E isso é um grande combustível para que aqueles que andam segundo a carne encherem este mundo de mau testemunho. Mas também, por outro lado, é uma grande oportunidade de mostrar a humildade e a mansidão que há em Cristo Jesus. Porque Jesus, nas mesmas situações, que não eram muito diferentes, ele falava, dai a César o que é dele, ele falava, nenhum poder teria sido alto, não tivesse você recebido, ele dizia, o meu reino não é deste mundo, e ele andava na presença do seu Senhor, testemunhando do Evangelho, e não alimentando nenhuma espécie de confusão, que são obras da carne. E obras da carne machuca, porque afinal de contas, o que nós queremos mesmo é reagir, nós queremos mesmo é nos vingar, nós queremos mesmo é justificar, nós queremos mesmo é extrapolar a carne em sua plenitude. E é por isso que dói na carne quando você obedece o Evangelho, porque o Evangelho te faz e te coloca na humildade. É isso que a Bíblia diz em Romanos. Também diz a Bíblia em verso 14, assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. A Bíblia diz que só é filho de Deus aqueles que são guiados pelo seu Espírito. Não é? Como que tem sido a sua vida, a minha vida, nessa busca espiritual de avivamento da alma, do Espírito? Não é? Você tem sido guiado por quem? Porque só tem duas fontes para me guiar e te guiar, ou é o Espírito Santo ou é o diabo, ou é você mesmo, não sei o que é pior, se é o diabo ou nós mesmos, ou você mesmo, mas uma coisa é certa, a Bíblia diz que só são filhos e filhas os que são guiados pelo seu Espírito. Faça como John Wesley, tire a prova real, sabe a prova real que você fazia na matemática? Não sei se você ainda lembra, eu não lembro mais, mas aquelas coisas todas, faz a prova real, não é? Sou filho, quem me orienta? Eu mesmo me oriento, a televisão me orienta, o que eu leio me orienta, o diabo me orienta, eu mesmo sou cheio de opinião, vontades e desejos, eu mesmo me oriento, falo o que eu quiser, quando eu quero, na hora que quero, ou é o Espírito Santo que te orienta? Porque a Bíblia diz que aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Verso 15, diz a Bíblia,
porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez aterrorizados. A Bíblia diz ainda aqui, no texto que nós estamos lendo, que muitos têm a experiência de escravos e não têm a experiência de filhos. John Wesley tinha a experiência de escravo, grande parte da sua vida. Ele não tinha experiência de filho, ele tinha experiência de escravo. Assim como ele, a gente pode ainda estar com a experiência de escravo e não de filho. Como é que ele sabia que tinha a experiência de escravo? Na sua história, ele dizia, na sua experiência também, ele falava: eu servia a Deus de modo involuntário, com base na obrigação. Nossa vida com Deus é assim: se ela é obrigação, você é escravo. Tudo que você faz forçado, tudo que você faz obrigado, tudo que você faz no mau humor, na reclamação, na murmuração, é vida de escravo. Se você se vê na sua contabilidade espiritual desta maneira, como Wesley se via, você é escravo, e eu sou escravo, porque o Filho de Deus não vive desse jeito. O Filho de Deus ama a Jesus Cristo de todo o seu coração, e tudo que faz como lucro, como servos inúteis, que não fazem mais do que a sua obrigação. A gente vê muitos cristãos fazendo na obrigação, e achando que ainda fazem muito, mas na verdade não fazem nada, porque quem morreu na cruz do Calvário, ensanguentado, todo estrupiado, foi Jesus Cristo, não foram, e Ele fez no nosso lugar. Quem merecia éramos nós, e não Ele. John Wesley dizia: eu vivia entre a lei aterradora e o evangelho libertador. Isso é vida de escravo, né? Ele vivia tentando, observe bem, não edite meu vídeo. Ele dizia: a lei me aterrorizava, porque eu não conseguia cumprir. E além de não cumprir, ela era a base da minha aceitação. Esse era o pensamento de John Wesley. E assim pode ser o nosso pensamento também. E ele dizia: o evangelho era libertador, e ele vivia entre a balança, a bipolaridade, entre o terror e o amor. Isso é vida de escravo, quando você não se entrega a Jesus de verdade, e fica tentando fazer com que o bom comportamento seja a base da sua vida. Então seus dilemas persistiram assim por muito tempo, e sempre ele vivia incomodado e orando para que a condição dele mudasse. Eu, na verdade, irmãos e irmãs, eu não acredito que John Wesley não era convertido. A gente ouve muito falar sobre isso, né, que John Wesley só se converteu, que eu não gosto nem um pouco desse negócio, mas que John Wesley se converteu depois da experiência do coração aquecido. Na minha opinião, isso não é verdade. Na verdade, acontece que muitas vezes a conversão, ela não vem acompanhada de confiança e disposição de fé para o descanso em Cristo. Muitas pessoas nascem de novo, mas a sua alma permanece na guerra interior entre o descanso e a disposição, por não se permitirem a transformação que o Espírito Santo proporciona a mim e a você. Não se entregam de fato, mas como Wesley, permanecem incomodados e buscam a presença e o poder do Espírito Santo até encontrarem esse descanso. Não acredito, né, que ele não era convertido. Ele era assim, ele só não tinha a plenitude da vida, a plenitude da confiança. Ele não se entregava, ele não confiava somente em Jesus para o seu descanso, para a sua vida abundante, para as coisas que ele conhecia, não é? Muitos de nós somos assim, nascemos de novo, recebemos como herança a eternidade toda, mas vivemos miseravelmente nesta terra. É assim mesmo. Mas a Bíblia nos convida a sair da experiência de escravo e entrar na experiência de filhos. John Wesley se tornou filho, ele não era mais escravo. Eu comentei no começo sobre a experiência do filho pródigo. Por quê? Porque aquela parábola dos 3 da família, tinha o irmão mais velho, que era dono de tudo, mas ele fazia por merecer o tempo todo, não desfrutava da riqueza em que os seus pés pisavam, enquanto o filho mais novo sabia que era filho, e desfrutava de tudo, e irritava o mais velho. Assim são os religiosos todos, eles têm essa riqueza muito grande,
mas eles não desfrutam da riqueza que têm. É como muitos ricos avarentos, de tanto dinheiro que têm, vivem uma vida miserável, deixando tudo para os outros depois. É a mesma coisa. Mas Deus nos convida à experiência de filhos. Em Romanos aqui, no verso 15, diz assim: mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Clamar aqui no texto da Bíblia, ela mostra um falar veemente, um falar de confiança, um desejo, uma confiança, uma persistência. É o clamor que clama Abba, Pai. Wesley afirmava que é feliz toda aquela pessoa que desfruta dessa condição constantemente. É o cristão que todos os dias, constantemente, faz da sua vida uma vida de abundância na presença de Jesus Cristo, uma vida de filhos. Após essa experiência de 24 de maio, John Wesley, que ele decidiu realmente se entregar, porque a gente só entrega quando chega no fundo do poço, quando a gente não aguenta mais, quando a gente desiste de tudo, aí você entrega. Talvez tenha sido essa a experiência espiritual de Wesley, onde de tanto se esforçar para agradar a Deus no seu interior, ele resolveu descansar em Cristo e encontrou paz, encontrou perdão, encontrou descanso. E aqui, quando o seu coração foi estranhamente aquecido, ele passou de fato a crer que a salvação estava somente na sua confiança em Jesus Cristo e em nenhuma obra sequer que vinha da sua parte. Você acha que isso não é bom? Isso é maravilhoso. Olha a convicção do homem de Deus. A salvação estava na sua confiança plena em Cristo, e nada que viesse dele, nenhuma palavra, nenhuma obra, de coisa nenhuma, ele confiava somente em Jesus Cristo para a sua salvação, para a sua justificação, e ele descansou, se entregou naquele que pode. A outra coisa que ele experimentou, finalmente, a segurança de que Deus em Cristo o havia perdoado e o livrara da morte, e que Jesus Cristo era a sua justificação, santificação e total redenção. Ele se entregou a Jesus de todo, inteiramente. E quando ele fez isso, ele passou a ser não mais escravo, mas passou a ser filho, porque o filho vive com segurança dentro da casa. E a Bíblia diz assim, que o texto que nós lemos, que Deus, por meio do qual clamamos Abba, Pai, nos recebeu com o espírito de adoção. Esse espírito de adoção é este: quando os romanos adotavam alguém, eles levavam ao fórum, e lá no fórum eles faziam uma declaração de que aquela pessoa agora fazia parte da sua família inteiramente, com todos os direitos e todos os deveres, e era absolutamente integrado no meio da família. Era algo público. Então essa palavra adoção, ela é mais do que uma palavra que eu e você conhecemos aqui no Brasil, e no contexto que você conhece. Adoção era um termo jurídico, legal, era um termo em que dava todos os direitos àquele que era recebido. E assim somos nós, filhos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, que todos os direitos do filho também são nossos. Tudo aquilo que ele tem também é nosso, e o direito de ir e vir também é nosso, o direito de estar na presença do Pai também é nosso, porque ele nos deu esse livre acesso ao Senhor, a Deus, o nosso Pai. E agora somos filhos, não mais escravos, filhos. Escravo é limitado, o escravo vive com medo, o escravo vive angustiado, o escravo não vive. O escravo, ele está coagido dentro de um lugar onde está, da família onde está. Mas o filho tem plena e total liberdade. Aqui o homem de Deus reconheceu, e a Bíblia quer que nós reconhecemos que nós não somos mais escravos, mas filhos. Os filhos têm direitos, os filhos têm alegria. Eu acho engraçado que até há pouco tempo, minhas filhas pediam para comer alguma coisa que tinha em casa. A gente achava estranho, mas, meu Deus, será que nós estamos sendo o quê? Né? Nós estamos sendo tiranos, ou sei lá, coisa, né? Tirano vem do Tiro, o rei Tiro, que punia os erros das pessoas lá no Império. Então, será que nós somos tiranos?
Porque os filhos têm que pedir para comer leite condensado na geladeira, não é? Eu lembro quando eu era criança, o leite condensado era muito caro. Por isso eu compro de vez em quando leite moça, não compro aquelas marcas aguada, né? Eu compro leite moça de verdade. E eu falo assim, ó, cuidado, não vão acabar com o leite moça. Porque eu roubava o leite moço da minha geladeira, porque era muito caro, e minha mãe principalmente ficava muito brava, porque tinha que durar muito. Aí eu ficava sempre temeroso. Hoje eu como 2, 3 latas, se quiser, porque hoje descobri que eu posso. Mas os filhos não precisam ter medo, os filhos podem ir e vir, pegar, fazer, não é? E os filhos são diferentes. Quando Wesley passou a ser filho, houve uma mudança na sua vida. A mudança no seu diário, ele fala assim, presta atenção, coisa mais linda que esta. Quando Wesley voltou para a sua vida cotidiana, ele foi sacudido por diversas tentações. Clamou a Deus por misericórdia e as tentações desapareceram. Antes não desaparecia, porque ele era escravo do pecado, era escravo. Agora ele orava, as tentações sumiam. Ele fala, não, o que aconteceu comigo? É o Espírito. Continua assim, conforme levantava os olhos aos céus, Deus lhe enviava a ajuda necessária. O escravo religioso levanta os olhos aos céus e não vê ajuda nenhuma. Porque não crê? Porque murmura? Porque tem a mentalidade e o espírito de escravo, não recebe mesmo. Essa era a grande diferença em relação às situações anteriores. Antes lutava com todas as forças, mas era quase sempre vencido. Agora, tudo mudava, ele era sempre vencedor. O religioso é sempre vencido. O filho, o que nasceu de novo, é sempre vencedor. O religioso sempre luta com as suas provações e nunca vence. O filho de Deus vence sempre. O religioso nunca recebe bênção dos céus, porque não tem o espírito de receber. Mas o filho de Deus recebe o tempo todo. Essa é a condição e diferença de escravo para filho. Quando o tentador o acusava, ele não tinha respostas para os dilemas da vida, assim como nós não temos muitas respostas, mas ele continuava a ter paz no coração. Você também é assim, no meio de toda essa pandemia generalizada, ainda tem paz no coração? Se tiver, você é filho. Se você viver atormentado, você é escravo e religioso. Além de tudo, dizia ele, seu mestre Jesus havia-lhe proibido qualquer inquietação pelo dia de amanhã. Mesmo com temores, ele prosseguia em fé. Quando o tentador via e dizia assim, o seu futuro é incerto, ele dizia, meu Jesus me proíbe qualquer inquietação com o dia de amanhã. E ele não vivia mais inquieto pelo dia de amanhã. E olha que o dia de amanhã de Wesley foi longo. Num tempo em que o pessoal vivia até os 40 anos na média, sabe com quantos anos ele morreu, né? Com 93. Era muito tempo, né? Era quase o Matusalém da época. Matusalém, depois você vai pesquisar na Bíblia, se você não sabe. Viveu bastante. E ele então se tornou filho. De escravo ele se tornou filho. Não que ele não fosse filho, mas o seu interior era preso. Ele era escravo de si, escravo daquilo que ele recebeu dos seus pais, com uma religião muito austera. Mas de repente ele conheceu o Evangelho. O Evangelho, ele descobriu que liberta. E não prende, mas liberta. Aqui em Romanos, verso 16, aqui o último conselho que ele tem é, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O testemunho do Espírito de que eu sou filho de Deus e que você é filho de Deus. O testemunho do Espírito Santo é forte na sua vida para que você saiba e você tenha convicção de que é um filho de Deus, uma filha de Deus. Você tem essa convicção? Porque o Espírito Santo, ele testifica. E ele testificará se ainda não aconteceu na sua vida. Não é? E o que é essa testificação? Eu não sei bem explicar a você. Porque quem tem essa testificação sabe que é. Sabe que acontece. Não é? Talvez uma impressão no interior forte que te mantém na convicção, nada te tira você, não é?
talvez aquela convicção que Jesus realmente te amou e te ama e se entregou pela sua vida. Talvez que todos os seus pecados foram realmente apagados e você vive hoje como alguém que é um vencedor acima das circunstâncias, mas que você crê que é um amado, justificado, que é alguém que é alvo da ação de Deus o tempo todo, da aceitação de Deus o tempo todo, e que você descansa nisso o tempo todo, que você não tem dúvida, não é? Pelos frutos talvez da santidade que o Espírito Santo dá a você e a mim. Uma coisa eu sei, que diz a Bíblia, que o próprio Espírito Santo de Deus confirma em nossa vida, em nosso espírito, que nós somos filhos de Deus e filhas de Deus. Então, se você não tem convicção de que é um filho de Deus, uma filha de Deus, então talvez você não seja. E você precisa buscar isso diante do Senhor, ou de Deus, ou sei lá, como é que você entenda isso. Se você quiser, o Espírito Santo operar na sua vida de forma com que você sinta o desejo imenso de ter a convicção de que é um filho de Deus, uma filha de Deus, que descansa na sua presença, e que você não tem dúvida, não tem temores, que você não tem angústia, que você vive em paz, como alguém nessa terra que é um peregrino, uma peregrina, continuando para a eternidade, e vive com o Senhor o tempo todo. Talvez aqui, como Lutero diz lá na sua introdução da carta dos Romanos, porque John Wesley ele teve o coração aquecido, não por ler nenhum trecho da Bíblia, mas por ouvir o conselho de alguém explicando o que era a vida cristã. E quando o Lutero escreveu que a fé é uma energia no coração tão eficaz, viva e inspiradora, que é incapaz de permanecer inativa. A fé é uma constante confiança na misericórdia de Deus para conosco, pela qual nos lançamos inteiramente em Cristo e nos entregamos inteiramente a Ele. Ele dizia, a fé deve ser viva, fluir. A fé deve ser alegre. A fé, ela faz parte do coração daquele que crê. A fé é quando você e eu temos aquela experiência no coração que você não duvida de nada e que o Espírito Santo opera, né? Uma linguagem do computador aí que eu aprendi com o Petrônio é que o protocolo é ativado quando você crê, Petrônio? Quando o protocolo é ativado, sua programação interior e interna toda é transformada, é mudada. De um escravo para um filho, de repente aconteceu o download espiritual, aconteceu a conversão inteiramente na sua vida e que você agora descobre e descansa no poder de Jesus Cristo. Isso não se explica, isso se vive, não tem como passar para você pela internet, e nem em palavras, mas que você pode buscar, não é? É confiança, é espírito vivificado. Eu e você precisamos ter e viver sempre com o espírito vivificado. A experiência que ele teve aqui, lá naquele lugar, marcou a história dos cristãos, porque os cristãos desejavam agora então ter a mesma experiência, e todos os que desejam têm. Se você for ver lá na Bíblia, em Mateus 7, versículo 11, Jesus fala assim, vocês mesmos sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. O que é que o Pai quer te dar a você que pede? O Espírito Santo, a plenitude da vida. Não da vida de escravo, mas da vida de filho. Não da vida de um religioso que nasceu no meio de uma religião e hoje amarga uma religiosidade horrível de se viver. Não, Ele quer te dar o poder do Espírito para viver feliz, tranquilo, descansando no Senhor, não é? Antes e como é que eu faço isso? Eu não sei, eu quero compartilhar com você o seguinte, que não foi uma experiência que Wesley teve de conversão imediata, daquele momento que passou a ser tudo o que almejava. Lembra que eu disse para vocês que eu não acredito que o John Wesley não era alguém que não era convertido? Pois é, até essa data de 24 de maio de 1738, Wesley passou pela peregrinação espiritual. Ele buscava na palavra, ele buscava na oração, ele buscava na comunhão da igreja, até o ir naquela reunião onde aconteceu uma experiência, ele foi sem vontade, mas ele foi porque sabia que Deus tinha alguma coisa preparado para ele.
A nossa conversão, ou experiência de descanso, ela vem para nós quando quando nós estamos no caminho. Quando você está no caminho da busca, na peregrinação espiritual, na oração, no desejo, no pedir ao Pai. Não acontece de repente, do nada, em nenhuma circunstância. Às vezes até acontece, Deus faz o que Ele quiser. Mas na casa de Wesley, foi a sua busca, a sua peregrinação espiritual resultou numa grande e maravilhosa experiência com Cristo. E seu coração, como está? Está aquecido ou está frio? Às vezes essa circunstância que vivemos, ela apaga o que já era fraco, mas ela aviva aquilo que já era com o fogo do Espírito, com o fogo interior, não é? Às vezes, o nosso coração, ele precisa ser reavivado, mas Deus deseja isso, quer dar isso para nós, quer dar a mesma experiência, a mesma alegria. O Senhor quer dar para nós a vida plena, não é? E Ele pode fazer aí onde você está, mesmo na sua casa, no dia a dia, na sua madrugada de oração, no seu momento de oração. A vida espiritual verdadeira não depende de ambientes exteriores. Hoje nós estamos nessa moda de portfólio de denominações, portfólio de currículos de pregadores, com todos os assuntos que você quer. A sua fé, vou dizer uma coisa a você, não virá de ambientes escuros, de ambientes de show, de ambientes de mantras evangélicos. A sua fé não virá de pregadores da sua preferência, ela não virá. Você pode estar sendo entretido por algum tempo na sua religiosidade morta, mas a sua fé só virá do poder do Espírito Santo na sua vida, no silêncio do recôndito, do escondido da sua alma. Ali haverá avivamento espiritual, é dali. Então, querido, como tem andado o seu coração? Aquecido pela chama do Espírito ou resfriado pelos ataques deste mundo ou da religião morta? Eu vou orar por você agora, para que você, se quiser, saia da situação de escravo para uma situação de filho, não é? Eu vou orar com você, para que a sua vida seja abençoada. Se você vive na alegria de filho, aleluia, passe adiante, faça como Wesley, escreva, pregue, testemunhe, fale da sua alegria em Cristo, e outros serão contagiados. Mas se está fraco, Deus quer te aquecer. Se a sua contabilidade espiritual te mostra que você vive uma religião forçada, peça a Deus, Ele vai te dar uma religiosidade viva, e você vai ser abençoado, abençoada, tá bem? Vamos orar, que o Espírito Santo abençoe sua vida, através dessa palavra, dessa conversa nossa aqui, que o Espírito Santo faça obra no seu coração. Vamos orar, aí na sua casa mesmo, onde você está com a sua família, põe a mão no seu coração, ore a Deus, peça licença a quem está do seu lado aí, a sua esposa, seus filhos, talvez não vão entender o que você vai fazer, porque às vezes é assim mesmo. Coloca a mão no seu coração, fecha teus olhos e vamos orar.